Olá! Este vídeo visa demonstrar o fluxo de inclusão de processos em meio físico no SEI. Para tanto, ressaltamos que os processos devem ser incluídos somente por aqueles servidores cujo acesso ao SEI no perfil do protocolo estiver liberado. Salientamos que a conferência e correta digitalização do processo é de responsabilidade do servidor ou servidora que o fizer. Por fim, ao entrar no perfil do protocolo, você terá acesso a todos os processos ali existentes. Entretanto, orientamos que acessem somente os de interesse da sua unidade. A coordenação de recursos humanos se coloca inteiramente à disposição para sanar quaisquer dúvidas. E após esta breve introdução, vamos ao nosso tutorial. Primeiramente, é preciso verificar se está logado na unidade de protocolo. Caso não esteja logado, basta selecionar o protocolo na lista de unidades no menu superior. No caso, já estamos com a unidade de protocolo selecionada. Caso não estivéssemos, bastava trocar. Para iniciarmos um processo com a numeração da capa, em meio digital, vamos utilizar a opção do menu à esquerda, Iniciar Processo. Na lista de processos, vamos escolher aquele que está adequado ao tipo do processo da capa. Como exemplo aqui, nós vamos utilizar recursos humanos, promoção e progressão. Repare que a lista de processos está expandida, pois o ícone aqui está o ícone do menos. Vamos selecionar na lista promoção e progressão recursos humanos. Clicando no processo, vamos poder configurar os dados iniciais. Em protocolo, deve-se marcar a opção Informado para que se digite a numeração da capa. É importante que o número seja idêntico da capa e que o ano não esteja abreviado. Essas informações são fundamentais para facilitar a busca dos processos quando necessário. No caso, vamos utilizar uma numeração fictícia. Em data de autuação, vamos escolher a data que o processo foi autuado. Para tanto, vamos também escolher uma data fictícia. Conferimos se o tipo do processo está de acordo com o desejado. Em especificação, nós vamos digitar do que se trata o processo, no caso, promoção e progressão. Em classificação por assuntos, vamos avaliar se está selecionado processo de evolução de carreira, se for o caso. Como podem notar, este tipo já está selecionado. Caso não esteja, basta digitar processo de evolução de carreira, que irá surgir uma lista, onde você pode selecionar o tipo. Em interessados, digitar-se-á o nome do servidor, ou servidor interessado. O nome deve ser digitado por completo, sem abreviações. Vamos então utilizar um nome fictício. Repare que o nome que escolhemos já consta na lista. Se constar na lista, basta clicar no nome que será adicionado ao campo de interessados. Caso não, basta teclar Enter e aí o sistema identificará que não existe e te dará a opção para selecionar. No caso, vamos digitar um pouco mais para que seja um nome diferente. Este o sistema não reconheceu. Então, teclando Enter, ele permite que eu escolha incluir o nome ou não. No caso, vamos incluir. O servidor que tiver um cadastro ativo no SEI poderá ser buscado neste campo. Isso facilita para futuras consultas.
Em nível de acesso, deve ser restrito, pois se trata de um processo da vida funcional do servidor. Em hipótese legal, vamos selecionar informação pessoal, artigo 31. Vamos conferir as informações e clicar em salvar. E pronto, geramos a numeração da capa. Antes de incluirmos o arquivo digitalizado do processo, precisamos criar o termo de encerramento de trâmite físico, que indica que o processo em questão não tem mais continuidade no meio físico e passa a ter sua continuidade no meio digital. Para tanto, nós vamos clicar em iniciar um novo documento em branco, incluir documento. Nós vamos optar pelo tipo de documento, termo de encerramento de trâmite físico. Ele está aparecendo nesta lista, pois é um documento comumente utilizado. Caso não estivesse, bastaria clicar no ícone de mais para exibir todos os tipos de documento. Ao selecionar a opção de encerramento de trâmite físico, nós temos algumas outras opções para escolher. Em texto inicial, basta deixar marcada a opção nenhum. Em descrição, basta colocar a mesma descrição do processo, no caso, promoção e progressão. Ele já traz a informação do servidor interessado, mas caso essa opção não venha, basta optar em excluir o nome e incluir novamente. Este foi o nome que escolhemos. Em classificação por assuntos, vamos checar se está a opção de termo de encerramento de trâmite físico. O nível de acesso é igualmente restrito. Informação pessoal. Após esses detalhes, clicamos em confirmar dados. Após clicar em confirmar dados, uma janela extra deve se abrir para a edição do termo de encerramento. Mas caso essa janela não seja aberta, basta selecionar a opção do papiro em editar conteúdo, que essa tela será aberta. Vamos conferir se a numeração da capa confere, se o interessado também confere. A partir daqui nós vamos ter que editar alguns itens. Por exemplo, o número de folhas do processo físico. Então, deve-se digitar o número total de folhas. Vamos colocar um número que bata com a realidade. Vamos exemplificar 200 folhas. Mas aqui deve entrar a quantidade correta. Volumes. Vamos colocar a quantidade de tomos ou volumes do processo físico. Vamos dizer que o processo fictício tem um volume. Geralmente os processos não contêm mídias eletrônicas, mídias físicas, outros meios. Se contiver, basta digitar. Mas no caso será um processo simples, totalmente em papel, então o processo fictício não contém mídias, então 00. Como não estamos tratando de processos sigilosos, o item 5.2 é apagado. Como não contém mídia, o item 5.3 também é apagado. Em volume de processo, nós vamos digitar quantos volumes do processo físico ele tem. No caso, vamos digitar como exemplo 1. Este documento deve ser salvo
e assinado pelo servidor ou servidora que estiver com o processo. Para fins de didática, como é um processo virtual, é um processo de exemplo, não será assinado. Mas é importante que seja de fato assinado pelo servidor ou servidora. Podemos fechar a tela. E toda alteração foi realizada com sucesso. Importante conferir se a assinatura está de acordo. É importante que o termo de encerramento de trâmite físico seja impresso com a assinatura gerada em QR Code e anexado ao processo físico, pois ele serve de guia caso o processo físico seja consultado em algum momento. Agora vamos inserir o processo escaneado, o arquivo digital. Vamos clicar na numeração do processo. Vamos incluir um documento. E no tipo de documento, neste caso, escolheremos externo, a primeira opção. Em tipo de documento, vamos optar em processo. Pode-se rolar a lista até chegar à opção processo. A data do documento é a data em que você está inserindo o processo no SEI. No caso, vamos colocar a data corrente, como exemplo. Em número nome da árvore, deve-se digitar novamente a numeração da capa. Mas, para facilitar, pode-se copiar a numeração, caso esteja correta, clicando no ícone. Vejam que ele foi copiado e pode-se colar para facilitar. O formato do processo deve-se optar por digitalizado nesta unidade. E no tipo de conferência para processos em papel, documento original. Em classificação por assuntos, você deve optar pelo tipo do processo. No caso, nós estamos falando de processo de progressão. Então, evolução de carreira. Então, vamos digitar processo de evolução de carreira. E clicar para que ele entre na lista. Repare que no campo interessados já veio o indicativo do processo inicialmente, a pessoa interessada. Nível de acesso deve ser restrito, por se tratar de processo da vida funcional do servidor, novamente, artigo 31, mas isso aqui deve ser notado caso a caso. Nós vamos escolher o arquivo. Vou utilizar aqui um exemplo, um PDF gerado para o tutorial. Vou mandar abrir. Reparem que o tamanho dele é de 1.21 MB. E no SEI, o máximo permitido por PDF é de 20 MB. Caso o processo escaneado gere um PDF maior que 20 MB, terá que se fazer a compressão do mesmo. E para isso, basta solicitar suporte à equipe de informática. Conferidas todas as informações, vamos clicar em confirmar dados. O processo será incluído no SEI. É importante que o processo incluído seja autenticado pelo servidor. Para fazer a autenticação de um processo digitalizado, basta clicar no ícone Autenticar documento, onde
a tela será aberta e poderá se fazer a autenticação do documento, similar à assinatura de um documento gerado no SEI. Para fins didáticos, não será necessária a autenticação deste processo, pois é um processo de exemplo, mas é um item sumariamente importante para todos os processos que forem incluídos digitalmente. Após a inserção do processo, onde se pode conferir se o arquivo está de acordo, vamos clicar novamente na numeração da capa para gerar o termo de reabertura do processo. Podem verificar que na lista de processos e documentos já existe como recente o termo de reabertura de processo. Caso não esteja recente, basta clicar em exibir todos os tipos, no ícone do mais, e buscar na lista o referido termo. Caso vamos utilizar apenas os documentos recentes, ou pode-se simplesmente buscar na lista. Basicamente, será feita uma conferência de dados similar à do termo de encerramento de trâmite físico. Aqui pode-se clicar e escolher, caso já tenha digitado, a opção do tipo do processo, ou digitar novamente com o indicativo de reabertura. Nível de acesso tem que ser de acordo com o tipo do processo, no caso, informação pessoal. Vamos confirmar dados para podermos editar o termo de reabertura. Notem que o pop-up, a janela extra, não abriu, mas caso não aconteça, só clicar no ícone de editar conteúdo. No texto que está escrito, reabre o presente processo pelas seguintes razões. Você deve digitar quem solicitou a informação, certo? O número da CI e do processo onde o pedido de desarquivamento foi realizado. Após essas alterações, você deve salvar o documento e assiná-lo. E ponto. Com todos estes itens, o processo pode ter a sua continuidade em meio digital efetivada. É importante que esses passos sejam seguidos com atenção para evitar erros. Caso seja necessário alterar alguma informação dos processos ou dos documentos, você pode clicar no ícone Consultar ou alterar documento. Caso a hipótese legal esteja errada, ou o nível de acesso esteja equivocado, ou mesmo a descrição. Toda essa conferência deve ser feita antes de enviar o processo para a unidade onde a continuidade será efetivada. Pois, uma vez que o processo seja enviado, certas informações não podem mais ser alteradas. O mesmo vale para o processo em si, o arquivo PDF que foi escaneado. Ele permite, igualmente, consultar ou alterar certas informações relativas a ele. Inclusive, ele pode ser excluído, se necessário for, para que um novo processo seja subido para o SEI. Dadas essas observações, você pode confirmar os dados ou não, clicar no número do processo e proceder ao envio para qualquer unidade do departamento. É importantíssimo atentar-se ao que está de fato incluído, se o processo foi digitalizado corretamente, se as informações relativas, tipo servidor interessado,
hipótese legal, se estão todas incluídas, se a numeração da capa está de acordo. Caso não esteja, basta editar a numeração através do ícone de consultar e alterar processo. Aqui pode-se alterar a numeração caso necessário for, mas nós não vamos fazer isso para efeito didático. E após toda essa conferência, enviar o processo. Novamente, a coordenação de recursos humanos se coloca inteiramente à disposição para sanar quaisquer dúvidas relativas ao tutorial. E a informática para ajudá-los com as questões técnicas relativas ao uso de ferramentas para gerar o PDF e, eventualmente, realizar o seu upload. Agradecemos a audiência.